Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje nós vamos reagir à entrevista do Gabigol no Podpah. O Gabigol vai falar em um podcast num dos momentos mais delicados para o Cruzeiro. Ele perdeu o pênalti que eliminou o time na semifinal da Copa do Brasil. E será que era o momento ideal para ele aparecer no podcast? Ele não voltou para Belo Horizonte depois disso e agora aparece para falar publicamente. A pergunta que fica é a seguinte: o que será que ele vai falar sobre esse episódio? Eu ainda não assisti, vou reagir aqui junto com vocês, porque o torcedor vai ficar de olho em cada palavra. Mas antes de acompanhar, deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa forcinha aqui pra gente, porque aqui no Reage Torcida a gente reage aos melhores momentos do futebol brasileiro e quando se trata de Cruzeiro, aí o coração bate bem mais forte. Agora sim, bora reagir à entrevista de Gabigol no Podpah. Acho muito legal, irmão, é que você já chegou... Me parece que você tem uma amizade muito grande com o Pedrinho, que é o dono do clube. Nossa, muito. Como é que foi? Como é que se Foi deu uma essa surpresa amizade? muito grande, porque durante as negociações a gente só conversava por telefone e foi muitas poucas vezes que a gente conversou. E é claro, quando você chega num lugar assim, você fica meio receoso, né, de como vai ser. Escola nova, né? Escola nova, é isso. Então, pô, ele é um cara que pra mim é totalmente especial, é um cara que, pô, trata eu muito bem, minha família muito bem, a gente tem uma relação incrível e durante esse ano só aumentou e, como eu falei, já falei isso várias vezes, como presidente foi o melhor que eu tive. Falar ali do seu... Principalmente da apresentação, eu olhei isso muito da hora, assim, porque eu bato muito nessa tecla quando tô trocando ideia de futebol com o pessoal, que a gente não tem mais atletas identificados com o Brasil. Não só com o clube, mas com o Brasil, assim. E eu vi você fazer uma... Pô, você surge no Santos, tenta a vida fora, não dá tão certo, volta pro Flamengo, volta pro Brasil, joga no Flamengo, acaba com tudo, ganha tudo que tem pra se ganhar. E depois vai pra um outro clube grandioso que é o Cruzeiro. E, tipo assim, muita gente esperando no estádio, tá ligado? Tipo, uma festa muito grandiosa. E eu não lembro disso ter rolado com mais ninguém. Tô falando assim, identificado no Brasil. Só o Neymar, mas o Neymar é um caso à parte. E como que você fica na sua satisfação, no seu ego de saber, tipo, pô, eu tô fazendo uma bela carreira, tô com 29 anos. Você pensa nessas coisas? Porque, assim, eu achei isso muito foda. Você saiu do Santos, um clube grandioso, foi muito bem recebido no Flamengo e muito melhor ainda recebido no Cruzeiro por tudo que você já fez, tá ligado? Sem dúvida. Assim, tirando o ego de lado, não é só sobre mim também. Eu acho que as pessoas jogam muito pra mim essas coisas. Mas aquela apresentação diz muito mais sobre o Cruzeiro do que sobre mim. Eles estavam ali porque eu estava indo pro Cruzeiro. Então o Cruzeiro consegue lotar um estádio por causa do clube. É claro que tava eu, tava o Dudu na época, tava o Fagner, tava o Christian, tava o Eduardo. Mas aquela ali não é uma festa só sobre mim, sabe? É uma festa sobre o Cruzeiro. E o Cruzeiro é muito grande. Ó, tem um assunto que é inevitável, meu irmão. A gente tá falando de técnico. E o Tite chegou agora no Cruzeiro. E vocês um falou do outro publicamente, já explicou a situação de vocês dois. E como é que tá hoje a situação? Cara, a situação é muito clara, né? Até o mesmo Pedrinho brincou na apresentação e... Eu vi, nem partiu de você, obviamente. E o Pedrinho é muito maluco. E ele fala mesmo, tá? Ele brinca comigo. Então, assim, cara, ele é o treinador do time. Eu não tenho nada contra ele, assim. Eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele. Mas só que a gente tá pelo Cruzeiro. Hein? Não é sobre o Gabriel e sobre ele. É sobre o grupo, é sobre o Cruzeiro ganhar. E ele sabe que a gente viveu isso no Flamengo também. A gente não teve nenhum problema no Flamengo. A gente não teve nenhuma discussão. A gente não teve nada. E eu respeito ele como respeito todos os meus treinadores. Eu nunca tive problema com o treinador. Quem vai mandar é ele, né? Ele que vai mandar, eu sou o jogador. E o que tiver a fazer pra ajudar o Cruzeiro, eu vou fazer. Chave. Foda, meu irmão. Muito se falou, depois dessa eliminação do Cruzeiro, depois a gente fala um pouco mais disso, meu irmão, que o seu futuro era incerto. Que não sabe se ficava. E como que tá o futuro do Gabigol hoje? Cara, isso é umas coisas que... Porque você viu isso, né? Só deu isso na internet. Não, antes da semifinal, já estavam me cravando em outro time. Tanto que antes do jogo, eu conversei com o Pedro Júnior, que é um cara, eu falei assim, eu tô vendido? Já foi? Só pra eu saber. É isso aí mesmo? E ele falou, não, você faz parte do projeto. E como eu falei, quando eu acertei com o Cruzeiro, é para um projeto de 4 anos, não é
para 1 ano, 2 ou 3. É claro que as coisas podem ser conversadas para ambas as partes e serem resolvidas. Mas não, o meu empresário tá aqui, não deixa eu mentir, ele não conversou com nenhum time. Com nenhum time conversou com ele. É claro que no meio do ano teve times que procurou o Cruzeiro, que procurou ele também, e nunca foi uma opção eu sair do Cruzeiro. Juro, eu vi jornalista falando que você perdeu o pênalti de propósito, mano. Tá ligado? Como isso, Gabigol? Tipo, como é isso? É o seu trampo. Mas pra mim, é loucura a pessoa falar isso. E é loucura também acreditar nisso. Então é loucura só. Então também tudo concordo loucura. com você. A pessoa falar é loucura, mas acreditar... Mas como que fica você lendo isso, vendo essas repercussões? Você fala, pô, porque se fosse comigo em casa eu ia ficar doido. Tipo, mano, o que vocês estão falando? Eu mano? fico muito puto com isso. E outra, com isso e com mentira. Que nem, falaram que eu tava vendido antes do jogo. E agora essa questão do pênalti. É toda uma narrativa que é criada pra colocar as pessoas... fuder, parece. É isso aí, resumindo é isso. Então, como é que eu vou bater um pênalti e eu vou querer errar? Outra, era uma chance de a gente matar ali. Então, o mundo é muito louco, né? Se eu faço o gol... Você tá aqui como herói. É o predestinado. Você sabe. Aqui, É o maior ídolo da história. Ele tava aqui pra isso. Ele se dedicou o ano todo e ficou no banco quieto. Mesmo no banco... Se dedicou. É um monstro. Tá aí porque ele veio. Tá aí porque, pô, a torcida ama ele. E aí, se eu erro, é o vagabundo. Mas o que aconteceu ali? Você achou que o Hugo, você tentou enganar o Hugo ali em cima? O que aconteceu? Não, eu errei. Eu tenho que assumir que eu errei. Foi a primeira vez também que eu erro um pênalti tão decisivo assim na minha vida. É claro que é um pênalti muito complicado também, porque pros dois lados, pra mim e pro Hugo, a gente treinou praticamente 5, 6 anos junto. Então é um pênalti muito complicado. E não tem desculpa, eu errei. Eu assumo que eu errei. Isso foi isso. Mas eu tava vendo um vídeo que o Hugo, ele batia a perna contrária, quer dizer, batia um lado da perna e pulava pro outro. E só no seu pênalti ele bate a mesma perna e vai pro mesmo lado. Isso induz alguma coisa? Claro que induz, ele sabe o jeito que eu bato, eu também sei o que ele poderia fazer, mas de uma forma ou de outra, eu bati mal o pênalti. Entendi. Eu bati mal o pênalti. Então não tem desculpa. Eu errei. Se tiver um pênalti pra me bater amanhã, eu vou bater de novo. Não tem problema nenhum. Eu assumo, a minha carreira todinha foi feita e eu tô aqui porque eu assumi muitas coisas durante a minha carreira e agora não vai ser diferente. Se tiver outro amanhã, eu vou estar lá. Eu vi que se comentou também, Gabi, que você... o Gabriel, ele errou o pênalti e nem quis falar com o torcedor, nem ficou com a delegação, foi embora, ficou em São Paulo. E a galera bateram muito nessa tecla de que você não era bom de grupo, etc, etc. Você não tava de férias? Foi o que eu falei. A partir daquele momento. Foi o que eu falei. Até o pênalti, eu era o jogador de grupo. Eu era o jogador que tava lá me dedicando todos os dias e tudo. Quando se perde o pênalti, eu já não sou mais esse jogador. Eu sou jogador mal de grupo. E é muito pelo contrário. Você perder um pênalti daquela dimensão não é fácil psicologicamente pro jogador. E pra mim, porque foi eu que errei. Foi eu que errei. Então, você coloca em xeque muitas coisas. Eu amo o Pedrinho. E não foi fácil pra mim ver ele triste. O Mister já tinha uma conversa que ele ia embora. Eu sabia que podia ser a última chance dele de ser campeão. Nossa senhora. Então, assim, a gente brincava muito lá às vezes, né? O Caio Jorge nunca tinha ganhado na Copa do Brasil. Então, assim, não à toa o Mister te escolhe pra entrar ali, porque, pô, não à toa. Não, e tanto que Gabigol. a gente tinha combinado durante os pênaltis ali na hora, que se eles erram mais um, eu já ia pro quarto. Pra ser o decisivo. Pra acabar logo. Então, tinha confiança em mim, dos jogadores. Tanto que o treinador me colocou 3 minutos só pra bater o pênalti. Isso influenciou? Eu acho que sim. Eu também nem toquei na bola quando eu entrei no campo. Não tava muito quente. Tava meio frio. Mas eu errei. Isso não tem problema, eu assumi. Então, assim, as pessoas falar uma coisa dessa é uma coisa... É uma barbaridade. É uma barbaridade. Sendo que o que eu ia ganhar perdendo um pênalti? Em qual o sentido disso? Levantar uma coisa dessa. E pior, talvez, sejam as pessoas acreditar. Foi como eu falei. Então, assim, às vezes a torcida acredita nisso.
Quer ser enganado, quer acreditar. Então, porque- é isso que me deixa, tipo assim, totalmente, sim, revoltado com o que aconteceu. E sobre eu ficar em São Paulo, o que eu mais queria era ir pra casa perto da minha família, perto dos meus amigos, porque eu errei. Essa responsabilidade é minha, não é de ninguém. Então, quando acabou o jogo, a gente já tava liberado. Eu não fui o primeiro a sair do vestiário, porque a minha mala tava dentro do ônibus. E os seguranças foram pegar e o ônibus tinha saído. Então, assim, E nem dá pra sair rápido de um jogo não como tem esse. como. Eu fui, tomei banho, a gente conversei com o Alas, que tava do meu lado, o Carlos Jorge tava do meu lado. E eu falei, cara, eu só quero ir pra casa, quero ficar com a minha família, com meus amigos. Eu sou daqui, não fazia sentido eu ir pra BH, pra depois voltar pra São Só Paulo. pra mostrar de pra novo. mídia. Só pra eu mostrar pra torcida que eu tô triste. Eu não preciso mostrar pra ninguém. Eu sei o que eu tô sentindo. E às vezes as pessoas esperam uma reação eufórica pra tudo. E eu não sou esse tipo de cara. Se as pessoas quiserem que eu mostre pra torcida que eu tô arrependido, o meu jeito é treinar e melhorar e ir pro próximo. Não é eu chorar, eu Ó, tem uma me fala ajoelhar no chão. Tem uma fala sua aqui nessa mesa, inclusive, que vocês tinham sido perdido a final da Libertadores pro Palmeiras, se eu não me engano. Caralho, mano, por que eu lembrei disso? E aí você vem aqui e fala: a minha cara é treinar e ir pra final de novo e ser campeão ano que vem. E foi o que aconteceu, tá ligado? Então eu acho isso muito foda da sua parte, porque você não se ausenta campeão, não se ausenta vice, não se ausenta fazendo pênalti, nem perdendo. E eu acho que a gente tem que valorizar, porque eu vejo nos 365 dias do ano, 364, a galera falando: ah, eu queria tanto falar com o jogador, eu queria tanto que tivesse abertura, mas só lapada, só loucura. E aí vê o cara em outro lugar, ah lá, sabe? Tipo, pô, vamos fazer o Assim, meio campo, né, mano? eu acho que cada jogador tem o seu jeito, cada ser humano, na verdade, tem o seu jeito de lidar com as coisas. Eu tenho um jeito muito particular. E isso é quando eu ganho e quando eu perco. Eles estão aqui, eles não deixam eu mentir. Quando eu fiz os 2 gols lá em Lima, o meu pai veio, o meu empresário veio. Caraca, eu falei pra eles: o que vocês estão fazendo, mano? Calma. Vamos aqui comer, vamos ficar tranquilo. O mundo não acabou. Tem que ganhar outra. E da mesma forma quando eu perco. Eu não vou jogar pra torcida. E outra, não é quem chora joga pra torcida, não é isso. Cada um lida da sua maneira. Cada um lida da sua maneira. Mas, o meu tipo jeito assim, de lidar é realmente um pouco diferente. Às vezes, na hora que você deita, por esse período, na hora que você tá deitado, você fala: putz, perdi aquele gol. Eu tô Fica sem- vindo uma parada É assim. claro que eu fiquei sem dormir 3 dias. É óbvio que eu fui pra casa fazer o quê? Imagina a hora de deitar, você vê ou escuta a torcida. Não, e você e tem a coisa que, como eu falei, você começa a lembrar das pessoas que te ajudaram pra estar ali. Eu sei do esforço do Pedrinho, eu sei do esforço do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro comigo. Foi eles que me manteram em paz o ano todo. Porque teve um momento ali que eu não joguei contra o CRB, entrei 3 minutos, me deu vontade de Sair chutando tudo. mandar todo mundo pro caralho. Todo mundo pro caralho, vai todo mundo pro caralho. E a torcida do Cruzeiro foi a torcida que me Abraço me solto. abraçou. Eles cantaram parabéns pra mim dentro do campo, no dia do meu aniversário. Eu nunca tinha foda. vivido isso na minha vida, tá ligado? Então, assim, quando eu erro e eu decepciono as pessoas que me ajudaram e que querem o meu bem, isso é horrível. Só que não esperem de mim que eu vou morrer, que eu vou chorar, que eu vou me ajoelhar. Você vai voltar melhor. Isso não é do meu perfil. Isso não é do meu perfil. O que eu tenho que fazer é trabalhar pra caralho e tentar dar a resposta no ano que vem. É o que eu tenho pra fazer. Eu não posso fazer outra coisa. Não tem outra coisa Não pra ser tenho o que fazer. feita. Eu vou vir aqui falar isso aqui pra vocês. Quando a gente perdeu a Libertadores, eu falei e a gente foi lá e ganhou. Poderia não ter vencido, mas eu ia de novo. Não tenho o que fazer. E também não tem medo de falar, né? Isso que eu acho da hora, tá ligado? Você confia na parada. Porque, eu, sei lá, acho que todo mundo deixou de confiar um pouco no taco, porque não vai falar pra não deixar milho na... Tipo, pra ser usado contra ele. E eu acho do caralho que você fala: mano, eu quero ganhar, eu vou ganhar. Ano que vem eu trabalhar pra estar na final de novo. E eu acho que é isso, tá ligado, Gabi? Eu acho que é. Tomara que as coisas aconteçam de uma forma muito boa ano que vem. Tá eu acho confiante? Eu acho que esse ano também foi um ano que foi muito bom pro Cruzeiro. Voltamos pra Libertadores, fomos pra semifinal de Copa do Brasil. É claro que a gente queria ter passado pra final.
Mas, cara, eu acho que foi um ano muito bom. Eu acho que as pessoas tiram muito do contexto por causa do que aconteceu. E não, foi um ano bom. Bom, galera, essa entrevista já era cercada de expectativa e agora a repercussão vai render e muito nos próximos dias. Independente do que foi dito, é um tema que não passa batido, principalmente pelo momento que o Cruzeiro vive. Agora eu quero saber de vocês como vocês avaliam essa participação do Gabigol num podcast num momento tão delicado para o Cruzeiro e num momento polêmico como esse. Você acha que realmente ele deveria participar de uma entrevista nesse momento? Ou ele poderia ter esperado o clima esfriar um pouco? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.